Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem está falando é o professor Israel e hoje nós estamos aqui na nossa segunda parte de exercícios relacionados à dinâmica sobre o capítulo 8 da frente 1 que estamos trabalhando aqui de mecânica, tá? Novamente, se você caiu aqui de paraquedas, eu recomendo que você entre nos nossos vídeos mais antigos, que nós já estamos no livro 2. Esse é o último vídeo que eu estou fazendo dessa parte do livro 2, que é o último tópico relacionado à mecânica. E a partir disso, eu já deixo o recado para vocês que estaremos iniciando o livro 3 de conteúdo e de exercícios para a gente continuar o segmento da nossa matéria, tá bom? Então, você já sabe como funciona esse tipo de exercícios, eles são todos extraídos do nosso livro texto, né? E também na nossa listinha que também tem que também é do nosso livro texto. Então, se você se sentiu na necessidade de fazer mais exercícios, achou que os exercícios da lista estavam mais difíceis, o livro ele possui uma gama muito maior de exercícios, acho que tem mais de 100 exercícios nesse capítulo, e você pode conferir sem problemas. Lembrando também que a gente está sempre aqui à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida que você tenha relacionada ao exercício ou ao conteúdo que foi visto aqui até agora, tá bom? Só entrar em contato com a gente nos comentários aqui do YouTube, aqui embaixo, ou, se não, nos grupos que nós temos no Facebook e também no WhatsApp, tá bom? A partir disso, a gente já pode começar para os exercícios. Esse exercício aqui, pessoal, ele é da PUC lá de Minas Gerais e ele fala o seguinte: a respeito das leis de Newton, são feitas 3 afirmativas. A força resultante necessária para acelerar uniformemente um corpo de massa de 4 kg de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo e uma trajetória retilínea em 5 segundos tem módulo igual a 8 newtons. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que este corpo ele teve uma modificação na sua velocidade. Como assim uma modificação na sua velocidade? Ora, ele teve uma mudança, né, de 10 metros por segundo da sua velocidade inicial para a sua velocidade final, ele teve uma mudança de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo. Se há uma mudança na velocidade do corpo que está que está na trajetória, há a presença da aceleração. Se há a presença da aceleração, a gente pode calcular essa aceleração que está aqui. A aceleração ela vai ser um valor constante. Tá bom? O que não vai ser constante é a velocidade, porque ela está sendo modificada. Como que a gente calcula a aceleração, pessoal? A aceleração, a gente já trabalhou com isso e você calcula ela assim, ó. A aceleração, ela é a variação da velocidade, né, do ΔV pelo ΔT, tá bom? O que é esse delta aqui? Esse delta nada mais é que o símbolo grego para variação. Se você até agora não lembra ou esqueceu o que esse símbolo significa, esse símbolo delta aqui, ele significa variação. E variação do que? É sempre do final menos o inicial. Então, nesse caso, a variação da velocidade e a variação do tempo. Logo, nós temos aqui a aceleração, ela vai ser a variação da velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pela variação do tempo final menos o tempo inicial. Ora, o tempo inicial é zero. Você começa contando do zero. A partir disso, nós podemos fazer assim, ó, substituindo nossos dados. Qual é a velocidade final dele? Ó? É 20 metros por segundo, não é? 20 menos 10, que é a velocidade inicial, e 5 menos 0. Essa vai ser a nossa aceleração. 20 menos 10 é 10. Então, a nossa aceleração vai ser 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 é 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Essa é a aceleração que o corpo está recebendo. Agora, para a gente confirmar se o que esse item 1 nos disse é verdade, a gente calcula pela segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, onde a força nada mais é que um produto entre a massa e a aceleração que o corpo está sendo projetado, né? A aceleração que o corpo está sofrendo. Logo, a força tem que ser, a massa dele é 4 kg e a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, né? A partir disso daí, 4 vezes 2 vai ser igual a 8 newtons. Logo, o que ele disse aqui é verdade. Tá? Rapidinho assim para você fazer,
fui explicando passo a passo para você entender o que a gente fez aqui. Então a parte 1 está certa, tá bom? Agora o 2. Quando uma pessoa empurra uma mesa e esta não se move, podemos concluir que a força de ação, ela é anulada pela força de reação. Isso daqui, pessoal, é errado. É errado. Porque está ocorrendo um engano com respeito à terceira lei de Newton. A lei da ação e reação é quando você aplica em um corpo uma força, esse corpo vai aplicar uma força em você, né? Vai devolver a força com o mesmo módulo, mas sentido contrário. O fato de você não conseguir empurrar uma caixa ou algo do tipo é justamente porque você não desenvolveu força suficiente para fazer com que esse objeto saia da inércia. Logo, não é por conta da terceira lei da força que você está aplicando, da força de volta, né, por conta da terceira lei de Newton, que você não consegue empurrar essa caixa. É a falta da força, não foi intensidade suficiente para tirar o objeto da inércia. Tá bom? Então essa parte 2 aqui, ela é falsa. Essa segunda aqui, a terceira, ela fala o seguinte: durante uma viagem espacial, pode-se desligar os foguetes da nave que ela continua a se mover. E esse fato pode ser explicado pela primeira lei de Newton. Esse fato é verdade, pessoal. Por quê? O que acontece? Quando você está em um ambiente sem vácuo, um ambiente no vácuo, onde você não tem atrito, você não tem nenhuma força que desenvolva esse movimento para algum ponto, o que acontece? Você continua desenvolvendo o seu movimento. Da mesma forma que se você estivesse andando infinitamente por um trajeto sem nenhum atrito, se não houvesse nenhuma força que te parasse ou algo do tipo, você continuaria em movimento até que alguém o pare. E no espaço é a mesma coisa. Quando você desliga os foguetes, os motores, no caso, para se movimentar, você continua se movendo. Tá bom? Logo, quando a gente faz aqui, trabalha aqui, quais alternativas que são corretas vai ser apenas a letra D, que é a 1 e 3. Tá bom? Essa daqui é a resolução do nosso exercício. A 3 também é verdade. Então, é só a letra D que está certa aqui. Esse exercício aqui, ele é da VUNESP e ele está dizendo o seguinte pra gente, ó. 2 blocos idênticos unidos por um fio de massa desprezível jazem sobre uma mesa lisa e horizontal, conforme mostra a figura a seguir. A força máxima que esse fio pode resistir é de 20 newtons. Qual o valor máximo da força F que se poderá aplicar em um dos blocos na mesma direção do fio sem romper o fio? Ora, a partir disso nós temos que observar duas coisinhas que está acontecendo aqui, ó. Eu vou chamar esse nosso bloco de A e esse bloco aqui de B. A primeira coisa quando nós vemos um sisteminha aqui de forças que está sendo colocada é identificar quais forças que estão sendo aplicadas aqui nesse momento. Ora, nós temos a força peso do A, que está sendo contraposta com a força normal de A, NA. Então, o PA e o NA, eles acabam se cancelando. E a mesma coisa com o PB e o... NB e o PB. Tá bom? Essas são as forças que estão acontecendo na vertical. Agora, as forças que estão acontecendo na horizontal, quais são elas? Nós temos a força que está sendo aqui aplicada no corpo A, né, que também está ligado, e nós temos a tensão que está puxando o nosso corpinho A, aqui é o TA, que é a mesma tensão que está puxando aqui, que está puxando o nosso corpo B. Essa é a tensão do fio. Por sinal, ficou feio aqui. Eu vou só melhorar aqui para vocês, ó. Nós temos a tensão aqui que está sendo aplicada. A partir disso daí, a gente tem que fazer o nosso sisteminha de forças. Tá bom? No corpo A, vamos esquematizar as forças que estão sendo aqui. Quando nós temos forças que estão opostas, nós temos que lembrar o seguinte, pessoal. Lembrar da situação de vetores e também de um sisteminha de coordenadas para a gente entender. Vamos colocar que tudo para a direita é positivo. Então, esse daqui, essa força, ela vai ser positiva. E tudo para a esquerda, toda seta que aponta para a esquerda,
todo vetor que aponta para a esquerda é negativo, tá bom? A partir disso, a gente pode escrever a primeira parte desse nosso exercício, que é o seguinte, é esquematizar as forças que estão sendo colocadas no corpo A. Primeiro no corpo A, antes de fazer a força resultante, que é a soma de todas as forças. Quais são as forças que estão atuando no corpo A? Ora, é a força, né, que está sendo aplicada, menos a tensão, que é igual a massa de A vezes a aceleração. Certo? No bloco B, nós temos apenas isso aqui no bloco A. Eu vou escrever aqui, ó, no bloco A. No bloco B, nós temos apenas a força-tensão que está sendo aplicada, que é MB vezes o A. Tá bom? A partir disso daí, nós podemos somar essas duas equações. Somar, porque isso daqui é um sisteminha de equações. Essa daqui é a equação 1 e essa aqui é a equação 2. Para a gente descobrir a força que está sendo resultante aqui. Vamos lá, a gente pode somar essas nossas equações. Essas duas equações a gente vai somar elas. Vamos somar. Vamos lá. Aqui, ó. Quando somamos as duas equações, ó, nós temos F, vai ficar F mais... Vai ficar F. F não soma com ninguém. F mais 0 é F. Agora aqui, esse T da tração que está sendo feita na corda é menos T e mais T. Menos com mais é 0. Então vai ficar F é igual. Esse A, essa aceleração, ela é a mesma. Então ela está em evidência aqui. Logo, a gente pode colocá-la em evidência e somar as massas MA e MB. Por que eu fiz isso? Porque se eu fizer a distributiva, vai dar a mesma coisa. Vai dar AMA e AMB. Eu posso somar as duas massas e depois multiplicar pela aceleração, que vai dar o mesmo valor. Tá? Mas como eu quero descobrir o valor da aceleração aqui, para depois achar o valor da nossa tensão, aí a gente consegue trabalhar melhor. Tá? Agora a gente volta para o nosso exercício. O exercício ele fala que os dois blocos eles são idênticos. Se eles são idênticos, eles possuem a mesma massa. Logo, MA é igual a MB. Então vai ficar F é igual a A, que é igual a MA mais MB é a mesma coisa que uma banana, mas uma banana é duas bananas. Então isso aqui vai ficar 2. Eu vou chamar só de M agora. Tá? 2M. Tá bom? Agora, nós temos que trabalhar o seguinte. A força, ela vai ser 2M vezes o A. Esse M aqui, ó, a gente pode substituir pelo valor da nossa tração aqui, ó. Porque a tração, ela já nos dá o valor, aqui que nós queremos trabalhar. Logo, como assim que eu vou? Deixa eu explicar melhor aqui para vocês. Nós queremos descobrir o valor da força, né? Da força que, no caso, está sendo aplicada. E, a partir disso, nós precisamos do valor da tração também. Porque o valor da tração, ele nos é fornecido, que é esse valor aqui de 20 newtons. É o valor máximo que o fio pode fornecer. Logo, nós não temos aceleração, mas nós temos como descobrir o valor da nossa força a partir do momento que substituímos essa equação aqui, ó. Como a massa é a mesma, eu posso só chamar de M. Quando nós temos o MA é igual a tração, da mesma forma que T, que a tração é igual a massa vezes a aceleração. Então eu posso substituir esse MA, porque nós também não temos o valor da massa do objeto, nós só sabemos que as massas são iguais. Então eu estou basicamente substituindo dois valores que eu não sei por apenas um que eu desconheço, que na verdade que eu sei, que é o valor que é a tração. Logo, quando nós fazemos essa substituição,
temos dessa forma aqui, ó, a força ela é igual a 2 vezes a tração. A força, qual que é o valor da tração? Ela vai ser, opa, eu vou fazer aqui, ó. A força vai ser 2 vezes 20, então a força que o fio pode receber sem acabar rompendo é igual a 40 newtons, tá bom? O que nós fizemos aqui? Trabalhamos com o sisteminha nosso, somamos as duas equações e depois isolamos a massa e a aceleração, que são dois componentes que nós não conhecemos, para resolver o nosso exercício, e depois substituímos pelo valor da tração, que é o valor que a gente conhece, tá bom? Sem muito segredo a partir disso, beleza? Vamos para o próximo. Pessoal, esse daqui ele é da UEL e ele fala o seguinte, ó. 3 blocos A, B e C de massas MA 5 kg, MB 1 kg e MC 4 kg são dispostos conforme o esquema a seguir, no local onde a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando os atritos e considerando ideais a polia e o fio, a intensidade da força em que A exerce sobre B vale em newtons o seguinte. Vamos lá. Quais são as forças que estão sendo aplicadas aqui, né? No nosso corpo C nós temos a força-peso, e nós temos a força de tração, que se o objeto aqui ele está em equilíbrio, essa força de tração é a mesma força que acaba puxando o nosso bloco. Tá? Nós temos as forças aqui de peso e normal que acabam se cancelando dos corpos A e B. E como vamos fazer e escrever os nossos exercícios? Primeiro eu vou começar escrevendo do nosso corpo C. Do nosso corpo C, a equaçãozinha que rege, que são as forças que estão sendo dispostas no nosso corpo C, é assim, ó. P menos T, porque a tração está fazendo uma força contrária, então eu coloquei ela como sinal negativo aqui, tá bom? É igual a M de C, a M de C, a massa do corpo C, vezes a aceleração. Que no caso vai ser a aceleração do nosso sistema em geral. Tá bom? Agora, qual é as forças que estão agindo nesse bloco como um todo? Tanto no A quanto no B. Ora, vai ser a tração, que é a M de A, mais M de B, vezes a aceleração. Eu vou pegar, e o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir a minha tração, né, o valor da minha tração aqui, só que antes eu vou mandar jogar ela para o outro lado lá e deixar ela positiva. Logo, vai ficar assim, P igual a M de C vezes a aceleração mais a tração. Quando eu faço a substituição, o que acontece? Vai ficar o peso, que é o M de C vezes a aceleração, mais a aceleração vezes M de A mais M de B. Tá? Olha só que legal. Nós temos dois termos em comum aqui. O A e a aceleração nesses dois pontos, que é o valor da aceleração do nosso sistema. Assim, o que nós temos aqui? Ó? Podemos isolar esse valor. Ó, P igual vai ser a aceleração de M de A mais M de B mais M de C. Né? Fazendo a somatória, isso daqui o A vale 5, o B vale 1 e esse daqui vale 4. Isso daqui dá 10. O peso. Como nós calculamos o peso no nosso sistema, pessoal? Peso é igual a mg. É a massa vezes a aceleração da gravidade. Vai ser a massa do corpo C vezes a aceleração da gravidade. O peso vai ser 4 vezes 10. Então, o peso é igual a 40 newtons. Logo, 40 é igual a aceleração vezes 10. Quando nós passamos para lá o 10, né? O 10 aqui, nós isolamos a nossa aceleração,
vai ficar a aceleração é igual a 40 dividido por 10. Cortamos os dois zeros aqui, né? Dividimos por 10. Logo, a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. A aceleração no sistema. Não acabamos o exercício ainda. Como nós vamos resolver agora? Sabendo a aceleração do nosso sistema, nós podemos trabalhar com a força que o corpo B, a força que o corpo A exerce no corpo B. Porque pela terceira lei de Newton, o corpo B vai... pela terceira lei de Newton, o corpo A exercendo uma força no corpo B, o corpo B irá realizar uma força de mesma intensidade, mas de sentido contrário no corpo A. Então, a gente consegue trabalhar com isso. Da mesma forma que se você fizesse do outro jeito, para o corpo B, daria o mesmo resultado, tá bom? A partir disso, nós temos aqui a força de BA, né? Quando nós achamos a força do corpo B, pela terceira lei de Newton, é a mesma força que o corpo A exerce no B por reação do corpo B. Tá bom? Vai ser a força do MB vezes a aceleração. FBA vai ser, então, 1 vezes 4. E isso é igual a... Isso vai ser igual a... Perdi o negocinho aqui. Vai ser igual a 4... Vai ser igual a 4 newtons. Vou escrever aqui, ó. A força de BA vai ser igual a 4 newtons. Tá bom? Logo, vai ser a nossa alternativa D de dado. Certo? Podemos seguir para o... Pessoal, esse daqui é da Mackenzie e ele fala o seguinte. Num local onde a aceleração gravitacional tem módulo de 10 metros por segundo ao quadrado, dispõe-se o conjunto a seguir, o qual o atrito é desprezível e a polia e o fio são ideais. Aí ele dá os dados aqui e esse exercício acabou faltando um outro dado que é o seno desse alfa aqui, que é 0,6. Tá? É o dado que acabou faltando. Aí ele fala, nessas condições, a intensidade da força que o bloco A exerce no bloco B é... Aí ele fala as alternativas. Ele tem a mesma estrutura do outro exercício que nós fizemos, só que a diferença é que a gente está trabalhando num plano inclinado, e no plano inclinado nós temos que levar em consideração um ângulo e decompor as forças que estão sendo postas aqui, né, que estão sendo colocadas aqui. Então, quais são as forças que estão agindo? No corpo C, nós temos novamente a força peso, e nós temos aqui a tensão. Só que agora, aqui, tanto no corpo A quanto no corpo B, além da tensão que nós temos, né, nós temos aqui a tensão, que puxa os dois corpos, né? E além dessa situação que nós temos, a gente tem a questão do peso, que o peso ele está novamente apontando para o centro da Terra, né? O peso ele sempre aponta para o centro da Terra, o centro de gravidade do planeta. Logo, a gente tem que decompor todas essas forças que estão aqui. Se você não lembra a parte de decomposição de vetores, eu recomendo que você entre na nossa parte de vídeo e aula sobre vetores, que a gente tem uma parte da playlist lá separada sobre o capítulo de vetores, decomposição de vetores, como que a gente faz isso, tá bom? Nós temos as regras lá do paralelogramo, temos as regras que te ajuda a trabalhar e fazer uma construção bem bacana dos vetores. A partir disso, o que a gente faz? Ó, eu vou desenhar o nosso esqueminha aqui, ó. Tentar desenhar aqui em cima. Ó. Nós temos o nosso bloco. Eu vou desenhar ele inclinado. Eu vou pegar o nosso bloco aqui. Opa! Vou pegar o nosso bloco. Né? Temos aqui o plano em que ele está. E nós temos aqui a força-peso.
tá? A força-peso, nós vamos decompor ela em duas componentes. Vamos decompor ela tanto em Y e vamos decompor ela também em X. E o ângulo? E esse ângulo alfa aqui? Pessoal, por geometria, esse mesmo ângulo alfa é igual a esse ângulo alfa que nós temos aqui. Tá bom? É o mesmo ângulo alfa. Logo, como o objeto ele acaba estando ele está em equilíbrio por conta da soma das massas de A e B serem iguais às de C, nós não vamos precisar trabalhar com a força-peso aqui em Y, mas nós vamos ter que trabalhar com a componente dela em X. Pelas relações de trigonometria seno, cosseno e tangente, nós temos que, para achar esse P de x aqui, nós temos que trabalhar com a relação com a função seno. E a função seno, nada mais, nada menos, seno de alfa, que é o cateto oposto pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É o nosso P de x, certo? E quem que é a hipotenusa aqui? Ora, é o próprio peso do nosso bloco, enfim, do nosso bloco A. Logo, nós temos o seguinte, que o P de x é igual a P seno alfa. Tá? É isso que nós vamos trabalhar aqui. A partir disso daí, a gente pode trabalhar com o nosso sisteminha e verificar quais são as forças que estão sendo aplicadas no nosso sistema. Eu vou voltar para o vermelho aqui. No bloco vermelho, no bloco C, no bloco C, nós temos a força P menos T, da mesma maneira, vezes a MC, vezes a aceleração que está sendo aplicada. Bom? E eu vou tratar isso daqui como um único bloco, tanto A quanto B. No bloco AB, nós temos a tração menos a força-peso, que lembre-se que essa força-peso é a força P, P de x. Então, ela é a P seno alfa, que é igual à soma de A mais a soma da massa de B vezes a aceleração. Tá? Por que que ficou menos P seno? Porque o P de x ele está contrário ao sentido da seta da tensão. Lembra que eu falei que tudo para a direita é positivo e tudo para a esquerda é negativo. Tá? Esse é o sentido que nós adotamos aqui, essa convenção de sinais que nós adotamos. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar as minhas duas equações. Deste modo, vai ficar assim. Ó. A tração e a tração aqui vai embora, então vai ficar P menos P seno alfa. Lembrando que esse peso aqui é o peso de C. Tá bom? E esse daqui é o peso de AB. Seno alfa é igual a M de C vezes A mais MAB vezes A também. Tá bom? Eu somei as duas massas aqui. Eu vou escrever melhor. Vai ficar, ó, vou escrever melhor aqui, P de C menos PAB vezes o seno de alfa, que é igual a M de C vezes o A, mais M de A mais M de B vezes o A também. Pessoal, olha só que legal, ó, termo em comum, a aceleração aqui termo em comum, a gente pode deixar como termo em comum aqui. Então, vai ficar P de C menos P de AB vezes o seno do alfa é igual à aceleração que multiplica a massa dos três. A soma da massa dos três. Tá bom?
Beleza. Agora a gente pode substituir os nossos valores. Qual que é o valor do peso de C? Pessoal, o peso de C é só multiplicar a massa do C vezes 10. Ó, peso de C vai ser m de C vezes 10, que é a aceleração da gravidade. O peso de C vai ser igual a 100 newtons. Qual que vai ser o peso de AB? A massa de A e de B dá 10 quilos. Logo, se a gente fizer o peso das duas também será de 100 newtons. Então, P de AB é igual a 100 newtons. Qual que é o valor do seno desse ângulo? O seno desse ângulo, o exercício não deu, mas se você pesquisar, você acaba encontrando, porque acabou faltando dado nesse exercício. O seno desse ângulo é valor de 0,6. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? 100 menos 100, que multiplica 0,6 é a mesma coisa que 6 dividido por 10, tá bom? Igual a aceleração, que multiplica a soma da massa dos três. 10 mais 10, porque a massa de A é 6, a massa de B é 4, então dá 10. Mais 10 da massa do C fica 20. Tá? Esse 10 vai embora com esse 10, porque eles estão num produto aqui, né? Então vai ficar 100 que multiplica... Isso daqui vai ficar 10. 10 vezes 6 é 60. Então vai ficar 100 menos 60 é igual a aceleração vezes 20. Tá bom? Eu vou terminar aqui em cima. Ó. Eu vou apagar aqui para vocês terem uma parte aqui. Ó. Vamos lá. Vou apagar aqui. Se você não fez as anotações, eu recomendo que volte o vídeo para você fazer todas as anotações sem perder nada, tá bom? Paga. Vamos lá. Continuando. 100 menos 60 é igual a vezes 20. 100 menos 60 é 40. Igual a vezes 20. A vai ser 40 dividido por 20. Corta, isso daqui vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. E agora a gente faz a mesma coisa que fizemos no outro exercício, só que precisamos lembrar de o seguinte, né? Precisamos trabalhar com a seguinte questão. Não é simplesmente calcular a força que está sendo aplicada aqui em B, ou a força que está sendo aplicada em A, mas nós temos que levar em consideração a força-peso que está na componente X. Então, desse modo, eu vou apagar aqui. Ó. Eu vou apagar toda essa parte aqui. Nós temos que levar em consideração, antes de calcular a força que está sendo aplicada em AB ou BA, a força-peso que está decomposta na componente X. Então, quando trabalhamos no nosso sisteminha com o bloco AB, nós temos que a força em AB, que está sendo aplicada em AB, menos a P seno alfa, é igual a massa de B vezes a aceleração. A força de AB é o que a gente vai querer, é o que a gente quer descobrir. Isso daqui vai ser o peso de B, que vai ser 4 vezes 10, que vai ser 40, vezes 6 dividido por 10, que é 0,6. Então, fica 0 aqui, corta o 0 com o 10. Vezes 4 vezes a aceleração, que é 2, que vai ser 8. A força de AB, que está sendo aplicada, vai ser menos 4 vezes 6 é 24, igual a 8. Eu vou passar o 24 para lá, ele vai mudar de sinal. A força que está sendo aplicada em AB vai ser 24 mais 8. A força que está sendo aplicada em AB é 32 newtons. Tá bom? Logo, é nossa alternativa B de bola. Pessoal, esses foram os exercícios que eu selecionei para vocês. São exercícios trabalhosos,
são às vezes difíceis de enxergar por conta podem parecer complexos no início, mas é interessante a gente fazer alguns difíceis para vocês terem como base, enxergarem como é feita a resolução, para vocês chegarem no exercício mais fácil e ver que não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Eu vou ficando por aqui, essa foi nossa aula da semana, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer tipo de dúvida, entre em contato conosco ou com a coordenação do cursinho, estamos sempre à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida para vocês, tá bom? Lembrando que na semana que vem a gente já começa com o nosso livro 3, então se você não tem o livro 3 em mãos, entre em contato com a gente que a gente manda o link para você baixar, tá bom? Boa semana, bons estudos, abraço e até a próxima.